entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 16 de julho de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha aí, minha gente, bom dia pra você que tá aqui no Facebook da 93 FM, já está aqui na transmissão do Face. Muito bom dia pra você. Conta pra mim, eu quero saber qual a sua igreja, vê se você consegue me mandar aqui, ó, dizendo o seguinte, olha, JR, minha igreja tal, se você tá na igreja X, e diz aonde, só pra gente poder dar aquela olhada especial, com um carinho muito grande, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui no nosso Debate 93 de hoje, aqui no Facebook da 93. É sempre muito legal quando você está com a gente aqui, participando do Facebook da nossa transmissão, aqui do Facebook da 93 FM. E os aniversariantes, hein, Marcela? Aniversariantes, pastores que estão aniversariando hoje, esposas de pastores que estão aniversariando hoje também, igrejas que comemoram hoje mais um ano de sua organização e até cidades, né, Marcela? Bom dia, Marcela Bastos. Exatamente isso, bom dia. Tá correndo JR. por aí, hein, Marcela? Tava trabalhando, fazendo o que você me pediu pra você que não acompanhou. Tudo bem. É porque o JR pede algumas coisas, eu tenho que ir aqui do lado no estúdio, ao lado. Olha, pra que a coisa aconteça. Ó, Marcela, vamos dar bom dia aqui, ó. A Michele, que é da Quadrangular de São dia, Pedro. Michele. O Carlos Henrique, que é do Ministério Madureira. Carlos Henrique, bom o Rodrigo dia. Gomes, que é da ADVC de Vilar dos Teles. Rodrigo. O Alexandre, que é do SEI de Mutuá. A Julie, meu Deus, tá difícil. Julie, que é da Nova Vida do Parque Fluminense. Também aqui com a gente, a Gisele, que é da Nova Vida de Piedade. Gisele. Olha quanta gente boa chegando, participando com a gente aqui. Beijo Tem pra mais, todo tem mundo. mais. Obrigada Tá chegando. por estar com Tá a chegando a Maria, que é da Terceira Presbiteriana de Nilópolis. Também aqui o Nemias, que é da Paz e Vida de Caraguatatuba, em São Paulo. de longe, hein, Aqui Nemias? a Nova Vida da Posse é a Bel, tá acompanhando a gente. O Daniel Santos, da Assembleia de Deus em São João. Agora não dá mais tempo. Vambora. Obrigado, gente. Um beijo, obrigada. Acompanha a gente aí. Muito bem, você participa com a gente aqui, esse é o nosso Debate 93, agora são 11h08 na melhor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, é o seguinte, vamos para o tema 01 do programa de hoje. Tema 01 do programa de hoje, o que fazer com os sonhos frustrados? Como encarar o tempo que passa e não traz nada de bom na nossa vida? É possível continuar sonhando mesmo quando nada do que sonhamos acontece? Por outro lado, como descobrir se eu estou sonhando certo? Por que sonhar é tão bom, mas ao mesmo tempo tão difícil? Eu quero ouvir a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Leia Mendonça, querida pastora Leia Mendonça, nossa Leinha, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Debate 93. Que pensa você, Leinha, sobre esse assunto? Bom dia, meu querido JR. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. É muito bom estar com vocês mais uma manhã. Bom, a gente precisa saber o que é sonho, né? E sonho pode ser apenas uma experiência da imaginação do inconsciente durante o sono, como pode ser um desejo capaz de ser realizado. Existem muitos sonhos aí que são devaneios, são utopia, são coisas irrealizáveis. E existem sonhos que Deus coloca no nosso inconsciente. Então a gente precisa saber discernir o que pode ser realizado e o que não, que é uma fantasia, né? Existem pessoas aí que cismaram que tem que gravar um CD
porque quer seguir uma carreira musical e, na verdade, não é afinado, não tem o controle da voz. E por mais que faça aula de canto, não vai chegar. Então a gente precisa saber o sonho que a gente está tendo. Inclusive, sonho não é uma coisa difícil de realizar. Você tem que arregaçar a manga e ir à luta quando você tem capacidade de realizar aquele sonho. Provérbios 13:4 diz que o preguiçoso, ele deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente, daquele que vai à luta, são amplamente satisfeitos. Então, é possível realizar um sonho no tempo que tem que acontecer. O meu demorou muito tempo para acontecer, né? E a gente não pode desistir. Agora, tem que fazer o discernimento. Esse sonho é uma experiência da imaginação do inconsciente ou é um devaneio? Ou é uma coisa que não tem como se realizar? Muito bem, quero ouvir a opinião do querido bispo Sérgio Nonato. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93, bispo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Bem, todos nós, quando nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser criaturas para ser filhos, nos entregamos ao Senhor, nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor. E se entregamos toda a nossa vida ao Senhor, nós passamos a entender que Deus tem planos na nossa vida, projetos na nossa vida, e nós precisamos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus. Deus não nos chamou simplesmente para ser salvos, ir para o céu simplesmente. O propósito dele é que nos tornamos filhos e realizemos situações na vida terrena que realmente as pessoas vejam que a nossa vida glorifica a Deus. Só que todo sonho, ele tem que ser precedido de atitudes e de fé. Atitudes, o que são as atitudes? São as coisas que eu faço para tornar real aquilo que eu sonho. Eu faço de tudo, eu me esforço, eu luto, eu trabalho, eu acordo cedo, eu me dedico. E ele tem que ter a fé. Por quê? Porque é a fé que vai me dar condições de enfrentar as dificuldades que eu vou ter na minha caminhada das realizações dos meus sonhos. A fé é que faz eu tornar aquilo invisível, que é o sonho, tornar visível, junto com a atitude. E o que eu vejo é que muitas pessoas vivem sonhando, gente. Vivem falando que tem sonhos, mas eles não têm fé, porque a fé que eles dizem que tem é uma utopia, e também não tem atitudes. Eles acham que Deus vai abrir o céu, vai descer um anjinho com envelope branco com assinatura dourada e que vai fazer plim-plim ao abrir o envelope. Não, fé e atitude é tudo para sonho realizar. Senão terão os sonhos, as utopias frustradas. Para usar uma terminologia bíblica, pastor, a gente poderia dizer que o sonho não vem sem que haja fé e obras? Com certeza. A obra aí, andam juntas. A obra aí não no sentido lá de Tiago, no sentido da atitude, né? Muito bem, queremos ouvir também a opinião do pastor Luiz Antônio Rodrigues. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, queridos colegas, debatedores aqui e também os nossos queridos ouvintes. Eu entendo que sonho, podemos ter três tipos de sonho. O sonho literal, aquele que dormimos e sonhamos, alguns nós nos lembramos dele, mas segundo os médicos aí, cientistas, dizem que sempre sonhamos, né? Naquela fase REM lá, quando os olhos ficam assim e tal, e alguns sonhos nós não lembramos deles. Outros lembramos e ficam gravados na nossa mente, sonhos de 10, 20, 30 anos que ainda não aconteceu. E sonhos literais de você dormir. E às vezes sonhos que foram dados por Deus, no ato do sono, né? Mas sonhos também que às vezes é fruto do seu dia a dia. Se você teve um dia muito bom, tende a ter sonhos legais. Se você comeu uma feijoada à noite, pode ter pesadelo, sonho. E fruto do seu dia a dia. Agora, eu creio também que existem os seus sonhos, que a gente usa a expressão sonho, mas são desejos, são suas vontades, né? Que talvez seja a questão da nossa irmã aqui que nos escreve, no sentido de dizer dos desejos dela frustrados. E se é frustrado, não aconteceu. E para terminar aqui, eu tentar encaminhar o final da minha fala,
os sonhos de Deus, aquilo que Deus planta no nosso coração, que não foi dormindo, foi de dia, você começa, surgiu um desejo, a cantora, por exemplo, começa a ter vontade, alguém que canta bem, um desejo, um jovem que quer pregar o evangelho, quer fazer a obra de Deus, são sonhos de Deus, né? Que Deus planta no nosso coração. Lembro de alguns anos atrás, JR, um jovem entrar no meu gabinete, primeiro ano no seminário, queria falar comigo, e eu também com ele, e muito motivado, eu falei assim, então, quais são os seus projetos para o futuro, agora como seminarista? E ele abriu mesmo a boca e falou, pastor, porque os meus sonhos são esses. Ele foi falando, e a igreja do meu sonho é essa e tal. No final eu falei assim, não seria melhor você pensar assim, a igreja dos sonhos de Deus para minha vida seria essa? Porque quantas vezes nós, os pastores, temos sonhos, né? Mas quais são os sonhos de Deus? Tem que entender quais são os sonhos de Deus. Mas foi melhor do que aquele outro seminarista que o pastor perguntou para ele assim, meu filho, qual o seu sonho? Ele falou, o seu lugar. Só isso que eu tô querendo, é o seu lugar. 11h15, você acompanha a gente também na transmissão pelo Facebook da 93, você é muito bem-vindo aqui para participar com a gente, para dar a sua opinião também pelo nosso WhatsApp, é o 96-803-8319, com a gente no programa também o pastor Manuel de Matos. E aí, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os queridos ouvintes. Bom, acho que os pastores já falaram muito bem em relação, acrescentaria só mais um, pastor. Na verdade, não é mais um, é dentro de um, são dois. Existem os sonhos naturais, aquele que você dorme, sonhou de barriga cheia, sonhou porque viu um filme de terror, sonhou porque assistiu um filme romântico, enfim, uma série de coisas. E existem sonhos proféticos, a Bíblia relata isso o tempo todo. José sonhou e era profético. Salomão sonhou e era profético. Muitos homens na Bíblia, Jacó sonhou e era profético. Isso. Existem estes sonhos também, são sonhos de Deus que vêm até nós e nós pautamos a nossa caminhada baseado nisso. Para mim, esses aqui são os mais importantes, mas existem mais dois, que é o sonho como projeto de vida. E aí nós precisamos definir que sonho é esse. Por exemplo, uma criança com 7 anos de idade, ela sonha em ser motorista de caminhão. Mas ela pode se frustrar aos 10. Por quê? Porque o sonho não vai se cumprir ou porque ainda não chegou o tempo? A gente tem que tomar cuidado, porque nem todo sonho não é que é frustrado. É que o tempo para que o sonho se cumpra ainda não chegou. Tem gente querendo que o sonho se realize antes do tempo. E todas as vezes que eu quero queimar etapa na vida, eu penso que um sonho que Deus deu para mim ou um projeto meu está sendo frustrado baseado no meu momento. O momento não define o sonho. O momento apenas está dizendo que você não está preparado para o sonho. O que significa isso? Se prepare. Uma criança com 10 não pode ter carteira. Ela tem que ter carteira com 18. José mesmo. É isso que eu ia dizer agora. No tempo do sonho, não podia José ser não realizado. sonhou ainda, menino, com 17 anos de idade. Com 30, ele assumiu o trono. Se passaram 13. Qual é o problema da nossa geração? Eu brinco que é a geração sorriso. A nossa geração não quer mais ficar triste. A nossa geração confunde tristeza com depressão. As pessoas vivem uma utopia maluca, um sonho. Ela vê o JR, locutor de rádio há não sei quantos anos, e experiente, ele diz, caramba, eu queria estar no lugar dele. Mas ninguém pergunta qual é a história que ele trilhou para chegar até aqui. Então existe um projeto, existem sonhos, existem coisas a serem realizadas, mas cuidado, não é que está sendo frustrado, é que na verdade pode não ter chegado o tempo ainda. Trabalhe, projete, corra atrás. No tempo certo o sonho chega. Primeiro tem que ter a voz que ele tem, né? Não, vocês agora por exemplo, eu estava perdido. Né? Resolveram me zoar, porque o pastor e o bispo Sérgio, que tá me acompanhando aqui, tá vendo? E o olharzinho, quando falou experiência, ele deu um olharzinho assim de, não é? Foi ou não foi, bispo? Fala pra mim. Não. Foi ou não foi, bispo? Muito bem, são 11h18. Tá no Face, é só olhar o Facebook da 93, nós estamos aqui ao vivo para transmissão. Mas eu queria destacar, e aí eu quero ouvir a querida Leinha mais uma vez, Leinha, porque quando o ouvinte diz assim, como encarar o tempo que passa e não traz nada de bom na nossa vida? É possível continuar sonhando mesmo quando nada do que sonhamos acontece? Essa ênfase no nada, que é bem feminina, né? É tudo ou nada, né? É tudo ou nada. Mas, Leinha, esse olhar do nada aqui, claro que esse nada tem um endereço. Esse nada é alguma coisa. Esse nada, por exemplo, poderia ser uma casa. E o sonho da casa não se realizou e a pessoa diz, nada da minha vida dá certo. Ela não vê o marido, não vê filhos, ela não vê família, saúde, não vê nada. Vê que o sonho da casa não foi realizado. Poderia ser qualquer outro sonho. Uma universidade, um casamento, poderia ser um sonho de um carro, enfim. Às vezes a gente elege
um sonho mais importante que outro sonho. Mas cada sonho é fundamental para gerar esse grande sonho que é o sonho da nossa vida. Contudo, nós ouvimos aqui que é possível que o indivíduo tenha sonhos que não sejam sonhos de Deus, ou não sejam sonhos para ele, sejam sonhos para outro, sejam belos sonhos, mas não são sonhos para mim. Em geral, isso pode produzir frustração. Mas considerando o Deus que nós temos, o nosso sonho pode ser muito inferior ao sonho que ele tem para nós, que na verdade não é um sonho, é uma realidade. Então, quando a pessoa diz assim, os sonhos de Deus, então fala, mas sonho de Deus, a Bíblia diz que Deus não dormita, Deus não nem, dorme, mas nem é o sonha, é o sonho no sentido da realização. Algo mais extraordinário vai acontecer do que o sonho, porque o sonho é aquele negócio que não tem limite. No sonho, você mora em qualquer país do planeta todo. Até no voa. Sonho, você voa, né? No sonho, sabe? No sonho, você tem... E aí essa realização de Deus é maior. E como é que a gente consegue não apenas acreditar no sentido de ter fé, mas entrar nesse ambiente onde a gente diz assim, Senhor, mais importante do que o que eu quero é o que o Senhor tem. Amém. E o que o Senhor tem é melhor, muito melhor do que eu quero. Esse processo de adaptação, de me tornar um servo diante desse Senhor que estabelece o processo, e eu entro e saio dali muito melhor do que eu entrei, embora eu acreditasse que o caminho fosse outro. JR, você já falou tudo, né? Eu fico aqui só babando ouvindo você falar. Ele falou tudo, ele falou tudo. Ele me fez a pergunta, mas ele já compôs toda a resposta. Mas a verdade é que as pessoas, elas têm pressa, né? Elas têm que realizar tudo ontem. A melhor coisa que existe é você realmente aceitar os projetos de Deus para sua vida. Em vez de você chegar e apresentar para Deus os teus sonhos, você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque nem sempre eu vou realizar os meus sonhos, porque às vezes eu tenho um sonho que é tão difícil de realizar, talvez eu vá realizar lá no final da vida e não vá ter o prazer durante a minha fase adulta. Mas Deus tem compromisso com os projetos dele na nossa vida. E ele diz que os pensamentos dele são maiores, mais altos do que os nossos. Amém. Eu vou ser bem sincera, a única coisa que eu sonhei na minha vida foi com o meu marido, né? Eu só sonhei com aquele homem, eu queria ele e eu consegui ele. Agora, ser pastora, ser cantora, nunca sonhei. Eu nem imaginava, porque eu sou contralto. E eu sou de um tempo que contralto só fazia contracanto. E eu entro num festival e ganho o festival. Depois eu sou chamada pela MK, porque eu não fui até MK que me chamou. Isso é o quê? Isso só pode ser projetos de Deus. E estou aqui na MK todos esses anos. Hoje eu sou cantora, sou solista. Já estou fazendo quase 30 anos aqui na MK. São 35 anos de ministério. Sou pastora há 20 anos. Nunca sonhei. Então a melhor coisa que existe é você deixar Deus implantar os projetos dele no seu coração. Isso. E quando aquilo começar a florar, vai à luta. Se não consegue gravar um CD, pede para cantar nas igrejas, mostra a sua voz, adore ao Senhor, faça a sua parte. Tem muita gente frustrada porque sonha e não realiza. É o que a Bíblia diz, o preguiçoso deseja e nada acontece. Mas o diligente, o que é diligente? É aquele que vai à luta, é aquele que fala assim, não, eu vou lutar. E não ficar frustrado se não acontecer, pastora, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém. Deixa eu contribuir com a pastora Leia, porque, por exemplo, nós vamos ver aí Deus que falou-se de José, né? Por causa de José, o povo de Deus foi para o Egito e ficou lá 450 anos. Mas Deus disse que ia tirá-los de lá. Quer dizer, passou a ser um sonho. Que tipo de sonho? Um sonho longo, né? Longuíssimo, né? E mesmo assim, tirou. E eles ficaram 40 anos ainda para entrar na Terra Prometida. Interessante que em Números, já sem Josué, com Moisés ali, Moisés diz que é para eles entrarem na Terra Prometida. E Moisés manda Josué e Calebe entrarem na terra para ver. Eles voltam de lá maravilhados com a terra, que era a terra que mana leite e mel, que tinha tudo, mas também diz assim, mas os homens de lá são gigantes. Logo vem aquela ideia a possibilidade de frustrar os sonhos. Mas era
plano de Deus, era o sonho de Deus, era o desejo de Deus. Então, nós aceitarmos o sonho de Deus, entendermos que é o sonho de Deus e não duvidarmos. A questão é essa, quando temos dúvida, se aquele sonho, se aquele projeto é nosso, é de Deus. Se você tem certeza que é de Deus, se Deus tem provado para você, por que não ir? Então não se frustrará aquele que tem certeza que o sonho, que o plano, que o projeto é de Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. E outra coisa, descansa. Descansa. Porque a gente só fica frustrado porque tem pressa. Todas as promessas que Deus deu para os homens, que semeou no coração dessas pessoas esse desejo, demorou muito. Ele colocou no coração de Abraão o desejo de ter um filho, disse, você vai ter um filho. Mas demorou o quê? Mais de 20 anos. Então Deus trabalha enquanto a gente sonha, né? Então, nada de frustração. A gente precisa entender que nada é fácil, nada é fácil. A gente vive na terra, a gente não vive no céu e tudo é muito complicado e difícil. Mas o problema é que nós olhamos vida de Abraão, eu ia citar a vida de Abraão, a vida de José, a vida de Jacó, a vida de Isaac, e a gente olha ali achando que foi plim. Não foi plim. Foi uma caminhada, foi uma luta, né? E aí a pastora Léa vai falar, eu nunca sonhei em ser cantora, mas Deus fez na caminhada dela. A Bíblia vai dizer, semeou. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, quando ele para os discípulos e diz para os discípulos, não andeis ansiosos com coisa alguma, nem com o que há de comer, nem com o que há de vestir, buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós fazemos isso realmente, buscamos o reino de Deus, todas as coisas, Deus sabe do que nós precisamos, necessitamos, dos sonhos que temos, que desistimos e que Ele acha que deve ser realizado. Acredite se quiser, ouvinte, preste atenção no que eu vou lhe falar. Experiência própria. Eu, depois de uma caminhada de 20 anos, eu vim de uma vida terrível, eu era soldado de polícia, fui a cabo, vivia dentro daquela polícia numa vida terrível, me converti ao Senhor, com 20 anos de caminhada ao Senhor, Deus fez tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa que eu não tinha realizado naquele tempo ainda, que Deus realizou, que eu dobrei o meu joelho ao Espírito Santo, na intimidade que eu já tinha com Ele, eu disse para o Senhor, Senhor, eu estou satisfeito com tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas eu tenho uma vida incessante, buscando a Deus no altar o tempo todo, me entregando. E eu disse, eu estou muito satisfeito, Senhor, com tudo que o Senhor já fez. O Espírito Santo falou no meu ouvido, mas eu não estou satisfeito, eu quero fazer mais. Mas tudo por quê? Não porque eu buscava aquilo, mas porque eu me dedicava às coisas de Deus. Deus realizou tanto sonho que eu nem nunca sonhei, Ele realizou, gente. Então é isso. É muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Isso. Claro que tem que ter cuidado para a aplicação dos versículos isoladamente, mas pela lógica do conhecimento bíblico que vocês têm e compartilham conosco, não há limites para a ação divina. Quem tem limite somos nós. Exatamente. Só precisamos estar no lugar certo, que é o centro da vontade de Deus, identificando aquilo que Ele tem para ser realizado. É a ideia de que eu posso querer ser igual a alguém, mas Deus quer que eu faça mais do que esse alguém. Eu não vou ser melhor do que ele, que aí é vaidade. Né? Com certeza. Na minha diferença, eu posso ser até, desse ponto de vista, ir além no sentido de eficiência ou ampliar isso de alguma forma. A gente tem a tendência de botar Paulo acima dos outros todos. Por quê? Porque nós temos aqui os livros. Mas quem é que sabe isso? Quem é que pode afirmar isso categoricamente fora desse escopo que aqui está? O que a gente sabe sobre Matias? E quantas pessoas já malharam os discípulos por terem escolhido Matias, e Matias não deu certo, que não era Matias, que o lugar era de Paulo. Paulo nem crente era. Você imagina bem, no momento em que aconteceu a eleição, Paulo nem crente. Paulo estava correndo atrás desses caras. Aí, não, você devia ter eleito essa coisa. Mas que os 11 não esperaram também Deus, né? Não, mas será que era para esperar? Eu também não sei. Porque é o seguinte, sobre Matias eu sei pouco, como sei pouco sobre Timóteo, como sei pouco sobre Tito, como sei pouco sobre Arquipo, como sei pouco sobre Áquila,
como sei pouco sobre Filemon. A gente sabe alguma coisa, mas é muito pouco em comparação ao que a gente sabe, quer dizer, o que Deus quis que a gente Mas quem elegeu os outros 11 foi Jesus, foi. e quem elegeu Paulo foi Jesus também. Também, mas não quer dizer que ele não tenha eleito Matias. O senhor tá botando o Matias lá, o senhor tá, eu tô dizendo que tem gente, o senhor tá falando, sou eu. Eu sou um deles. Até porque quem conduzia os discípulos era o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo fazia os sinais através deles. Então, em todos os sentidos, eu acredito que eram guiados. Baseado no que a pastora Leia falou sobre a experiência dela, eu diria mais, os sonhos de Deus sempre são seguidos de sinais. Observe, você disse que não pensava nem em cantar, mas ganhou um concurso. Você nem imaginava. Então, qual é o sinal? O sinal que você ganhou o concurso. Então, Deus sempre vai dar sinal em relação aos sonhos dele. Mas, pastor, agora, eu poderia ter ficado só naquele concurso, porque eu ganhei o concurso e parou. E aí eu vi a vida me conduzindo, né? Eu nem corri atrás. Depois eu precisei correr atrás porque a coisa ficou difícil para mim. E eu vi Deus me conduzindo. Mas eu só queria dizer para o senhor que eu me lancei, mas poderia eu ter parado, como muita gente, o segundo lugar parou. O terceiro lugar passou. Quando as coisas vão se encaixando. A vida foi me levando. Mas veja, quando você ganha o concurso, esse é um sinal que você começa a correr atrás das coisas evoluírem. Ou seja, Deus te deu um sinal. Na Bíblia você vai ver isso o tempo todo. Na verdade ela só ganhou o concurso. O restante foi... Agora, com certeza, agora presta atenção, se ela faz e não ganha, ela poderia entender como poderia parar, poderia parar. Quando ela ganha, ela entende, opa, tem coisa nisso aí. Então ela corre atrás e Deus vai coisa abrindo nova portas por aí. E as coisas vão acontecendo. E agora, uma pessoa também poderia não ter ganho e ter continuado. E continuar, Isso é plano de Deus. Exatamente. Agora, o lance é você deixar Deus te levar. A outra coisa importante são os nossos sonhos. Os nossos sonhos nós construímos. Essa é uma verdade. E quer saber mais? Existem sonhos que são nossos e Deus vai endossar esses sonhos ao longo da vida. Por exemplo, você teve o sinal de Deus para ser cantora e Deus te direcionou e você correu atrás, se esforçou. Mas você poderia ter um sonho pessoal de ir à América, um exemplo, há anos atrás, e por causa do seu trabalho você conseguiu concretizar esse sonho. Então são sonhos naturais, sonhos que nós queremos, que acontecem baseado naquilo que trabalhamos. Ou seja, no que diz respeito a projetos humanos, não existem realizações sem esforço. Você pode ter fé, se ficar dormindo em casa, não tiver esforço, não correr atrás, porque senão nós vamos cair naquele erro de que muita gente pensa, o cara é crente e o outro é ímpio. Essa é a filosofia que eu ouvi durante muitos anos na igreja. Já falei muito o ímpio parece que não vai chegar a lugar nenhum. Aí você vê o ímpio trabalhando em banco, você vê o ímpio bem sucedido, você vê um crente que não chegou a lugar nenhum. O problema está onde? Ele teve fé, ele teve Deus. O que é que faltou? Ter atitude, ter coragem, trabalhar, correr atrás e Deus vai abençoar os seus sonhos. JR, pastor Manuel me faz pensar em Thomas Edison, que eu não sei se era um cristão, mas alguém disse certa vez que Thomas Edison errou mais de 100 vezes no seu projeto de criar a lâmpada elétrica. Ele disse, eu não errei mais de 100 vezes, eu aperfeiçoei o meu invento. Quer dizer, a lâmpada já estava na cabeça dele, ele só não sabia como fazer. Verdade. E ele foi fazendo. Então, se você tem um sonho, corre atrás dele, vai aperfeiçoando. Um dia chega. Quem disse que tem que ser amanhã, JR, né? Oi, Leinha. Rebeca, ela tinha um grande sonho, que era ter filhos. Só que a vida a embruteceu, por quê? Porque ela não tinha filhos. E a Bíblia diz que Isaac orou por 20 anos. O Deus que vai fazer Rebeca envelhecer velha, por que não faz ela envelhecer, engravidar? Nova, né? Vai engravidar velha. Por que não engravidar nova? Então, por que Deus espera 20 anos para fazer Rebeca gerar? Fazer com que o sonho dela se realize. A gente precisa entender que a nossa vida é uma história. E a história é construída. Enquanto a gente sonha, luta pela realização do sonho, eu acredito que Deus vai trabalhando a gente. Outro detalhe, que falando eu acho que cima... é no nosso sonho, nos nossos desejos, que Deus vai nos trabalhando. O José de 17 anos já não era mais o José dos 30 quando se assentou no trono. Então Deus aproveita as nossas ansiedades, os nossos anseios para nos trabalhar. Sonho fora do tempo. Eu fico olhando isso que a senhora está falando e assim, a falta de uma busca, né, incessante a Deus,
de ir pro altar, clamar, acreditar que o nosso Deus é o Deus que pode realizar desde o momento que realmente eu me entregue a Ele. E que Mas ele continue sendo mais importante do que o nosso sonho. Com certeza. Agora, o problema é que as pessoas acham que simplesmente por sonhar e porque levantou a mãozinha para Jesus, tudo tem que acontecer como uma mágica. Deus não é mágico. Agora, Deus realiza milagres, tá? E tem outra coisa, vem coisa nova por aí. Aleluia, pastor, no que você falou sobre Rebeca. Como é que eu sei que Rebeca não tinha um sonho normal? O sonho de Rebeca era profético. Porque esse sonho já estava com Abraão, estava dentro de um projeto de Deus. Mas então, ficou embrutecida porque não soube esperar. Mas veja bem, era impossível Rebeca não engravidar. Porque fazia parte do cumprimento de uma promessa de nações que viriam a partir de Abraão. Se ela não engravida, não aconteceria. Se não acontecesse, Deus não cumpriria. Muito bem, mas aí tem uma diferença importante. Caiu até o celular, fechou o Facebook, bateu em todo mundo. Muito bem. Aí tem um ponto que é o seguinte: Deus fez uma promessa para Abraão e Sara. Gosto dos olhares assim para esperar o que vem por aí, né? Vem coisa doida por aí, né? Mas é o seguinte, é que a nossa irmã Sara acreditou que a promessa era só para Abraão. E eu temo que a nossa irmã Rebeca pensasse a mesma coisa. Tá certo? Porque ela poderia pensar a mesma coisa. Sim. E se ela pensou ou não a mesma coisa, a gente não sabe. A gente sabe que Isaac não pensou a mesma coisa que Abraão. É isso aí. E que Isaac orou ao Senhor para Deus descerrar a madre da sua esposa, clamou ao Senhor. 20 e aí anos. você vê que existe um elemento de fé que nós atribuímos a Abraão como pai da fé e que Isaac recebeu por herança e neste episódio multiplicou. Tá maior do que a do pai na mesma faixa etária ali. Porque ele acreditou que Deus poderia. Ainda que Rebeca pensasse, não está escrito na Bíblia, mas é possível que ela pensasse como Sara: traga Agar, traga alguém de fora. A promessa não é para nós dois, a promessa é para você. Mas a promessa do Senhor, tanto num caso quanto no outro, quanto no próximo, era para os dois. E às vezes a pessoa antecipa, se precipita, ela corre, ela foge e perde isso tudo. Então, quando se fala sobre a descendência ali, nós estamos falando de um projeto que Deus inseriu no coração dele. Isaac, mas e para toda a descendência. É um sonho de Deus. E deixa eu falar uma coisa. Essa descendência continua até hoje. Isso aí. Até hoje. Isaac, ele em momento nenhum colocou outra mulher na cama, nem na vida dele. Porque a Bíblia diz que a única mulher na vida de Isaac foi Rebeca. Ele não teve outra. Eu acho que a experiência que ele viu... É o pai dele, né? Veja bem, Então ele acreditou, se Deus prometeu, vai cumprir. E o assunto está rendendo, minha gente. Vamos ver, do lado de cá agora. Olha, a câmera, a Fabiane, ela não sabe para que lado vai. Ela não sabe para que lado vai. Só para concluir, bom, Deus tinha um sonho com Abraão. Abraão fez a besteira toda a Sara fez a besteira toda, na verdade, de arrumar lá a concubina. Os dois erraram. E Abraão aceitou. Isso. Só que o sonho de Deus... Não só aceitou, como participou. Adorou mas também, o sonho de Deus continuou. O fato de Abraão ter errado não mudou o projeto original de Deus. O projeto continuou. Só complicou. Só prolongou, só atrapalhou a caminhada dele. Ou seja, ainda que eu faça besteira, quando Deus tem um projeto absoluto, esse projeto não falha. Eu tenho um costume de falar que, por exemplo, quando ele teve o contato com Agar, a prova é que ele ainda tinha possibilidade de ter filhos. Quem não tinha possibilidade era Sara. Enquanto Abraão teve possibilidades, Deus não deu, porque a glória tinha que ser de Deus. Quando Abraão perdeu todas as possibilidades, e Romanos vai falar isso, vai falar isso no versículo 18, 19, que ele diz que não viu mais vigor nenhum nele, e aí Deus realiza. Tem sonho quando parte de Deus, que enquanto nós tivermos possibilidades, Deus não vai fazer. E o velhinho era nós perdemos todas as possibilidades, ele realiza. Pastor Luiz, vai lá, Luiz Antônio, para encerrar. Porque falou que era o lado de cá e eu fiquei esperando. Então só tá certinho. Era essa ordem mesmo. Mesmo, né? Então, já que se falou de Abraão e Isaac, poxa, vamos falar de Jacó também. Jacó saiu de casa e tal, e ele gostou de uma menina, né? E teve que trabalhar 14 anos para conseguir aquela mulher.
porque o tio deu uma enrolada nele lá, né? Vocês sabem a história, né? Teve que trabalhar 7 anos para ter a mulher, o tio deu enganada, Labão, e colocou a outra, Lia, né? E depois ele teve que trabalhar mais 7, aquela questão do sonho. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele, como o bispo falou ali. Tem gente que acha que vem lá do céu assim, nem sempre, né? Então, 14 anos trabalhando de graça pro sogro para ter a esposa que ele queria. A pastora Léa disse que o único sonho que ela tinha é o marido dela. Eu não sei o que ela teve que fazer lá para ter, mas Jacó teve que ralar. E como de Abraão também, olha que coisa interessante. Deus falou para Abraão, prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Com 100 anos ele tem um filho. E esse mesmo Deus depois fala para ele, agora eu quero seu filho, sacrifica. E o garoto fala, pai, aqui tem a lenha, tem o fogo, tem tudo. E cadê o sacrifício? Ele diz o quê? Deus proverá. Deus proverá. Ele tinha certeza de quem havia prometido a ele. Ele não sabia o que Deus faria. Se ia ressuscitar o garoto, se ia dar outro filho, mas ele sabia que Deus ia prover. Quem tem sonhos de Deus, fica por isso que esse na mano, fé em por Deus. isso que esse mano é o pai da fé, né? É o pai da fé. Que é Muito isso? bem. Não é? Deus proverá. Muito Fantástico. bem, muito bem. Minha gente, vocês são Glória a maravilhosos, Deus. vocês são lindos, vocês são extraordinários, mas eu obedeço ordens. Isso. Tem uma pessoa brava aqui já dentro do estúdio, dizendo que tem que encerrar. Entendeu? Então eu vou encerrar só por causa disso. Sabia. Mas olha, fica aqui, gente, uma lição extraordinária sobre a fé. Amém. O quanto Deus pode, e dentro daquilo que é da vontade dele, não há limites para isso. Verdade. Precisa ter obra, tem a sua parte, mas sem a fé, É impossível não tem agradar a graça, Deus. não tem a menor graça a história. E mais uma coisa, aquilo que pra gente é impossível, pela fé, com as obras, se torna possível. Mas a gente vê que realmente a graça foi divina, a ação foi do Senhor. Totalmente. E a gente acaba percebendo que essa boa mão do Senhor é que deve colocar a gente de pé e nos levar para frente. Muito obrigado Glória a vocês, pastor Manuel, pastora Léa, pastor Sérgio, pastor Luiz Antônio, bispo Sérgio. Nós vamos encerrar a transmissão pelo Face, mas você do Face corre para o aplicativo, corre para o site e corre para o rádio, porque nós continuamos com o nosso Debate 93 aqui na Rádio 93 FM. São 11h41, horário de Brasília. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela Bastos, qual o microfone que você vai utilizar? O 2. O de sempre. Na verdade é o 3. Então, gente, olha só, nesse final de semana a Aline Araújo virou assunto nas redes sociais depois que ela acabou decidindo casar-se sozinha. E ela tomou essa decisão porque ela foi abandonada pelo noivo, segundo as notícias, horas antes do casamento. O casamento aconteceria às 4h de domingo e às 8h de sábado o noivo desistiu do casamento. Mandou um WhatsApp para ela. Isso. Aí ela foi avisada, então, através de um WhatsApp. Ele disse para ela, olha, gato subiu no telhado, não dá pra gente casar, enfim. E ela resolveu manter a festa do casamento, que já estava paga. Então, no domingo, ela foi, se vestiu de noiva, teve convidado que foi, e ela viveu essa festa de casamento sozinha, sem o noivo. Só que hoje de manhã, a Aline voltou a virar notícia. Porque ontem, na segunda-feira, hoje de manhã, entre ontem à noite e hoje, porque ela ontem se jogou do 9º andar do prédio em que ela morava, no Recreio dos Bandeirantes. E aí a gente pergunta, como manter o respeito pelo outro, ainda que a decisão seja da não continuidade da relação? Por que nesse tempo as pessoas parecem assim ser tão imaturas para se relacionar? A gente sabe que o nosso Deus é um Deus relacional. E como mostrar Jesus em um tempo em que os relacionamentos são tão frágeis e onde o que importa são as minhas dores, os meus desejos, independente da dor do outro. E aí, queridos debatedores, bispo, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto, meu irmão. JR, olha só, nós estamos vivendo um tempo terrível. Acabamos de falar de sonho, de frustrações. O que eu vejo nessa menina foi a frustração de um sonho. Ou seja, ela casa mesmo sem ter o noivo porque o sonho dela era maior do que tudo. Eu confesso, diante
de mais de 300 mil pessoas nos ouvindo nessa hora, que a vontade que eu tenho é de chorar. A vontade que eu tenho é de chorar porque eu estou vencendo um problema grande com a minha filha. A minha filha está sendo vitoriosa, sabe? Por um processo terrível. E quando chega nessa hora de pessoas terem os sonhos frustrados, desrespeitados, porque aqui não foi só sonho frustrado, foi o desrespeito desse rapaz, né? Uma pessoa que não teve hombridade, não teve respeito de procurar a menina com quem ele conviveu durante alguns anos e podia ter essa hombridade de respeitá-la. Deixou chegar no momento para humilhar, porque isso é uma humilhação. Horrível. O que esse rapaz fez foi desrespeito, foi humilhação, né? E gerou nessa menina, na fragilidade das suas emoções, né? Como precisa numa hora dessa ter alguém forte do lado, né? Para poder abraçar a causa, para falar para ela: não vai, não faz, eu estou contigo. Uma pessoa para dormir com ela num período, né? A festa aconteceu num dia, alguém para colar com ela e dormir do lado dela, para não deixar, porque numa hora dessa da humilhação, das emoções fragilizadas, a pessoa não está pensando em nada, ela está pensando em dar cabo da vida, né? E o que eu fiz no final do ano, quando minha filha entrou nesse processo, eu colei com ela, eu abri mão muitas vezes de estar cuidando da igreja para cuidar da minha filha. Eu expliquei isso para a igreja. Eu falei: olha, eu vou dar um tempo, um pouco, para poder cuidar da minha filha, para poder estar do lado dela. Eu viajei, eu cuidei, eu ando com ela, sabe? E ela foi vencedora. Minha filha é uma vencedora, venceu, sabe? E teve dias de eu escutar da minha filha que a vontade que ela tinha era, sabe? Então, eu ouço isso aqui, eu vejo: caramba, por que esse rapaz fez isso? Meu Deus, a falta de amor. A Bíblia vai falar: porque se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor desse cara esfriou a ponto dele não ter o respeito de ser homem, né? Ele não foi homem para procurar a família, para procurar essa dona, para procurar essa menina, para resolver o problema dele, gerou isso tudo. Então, gente, quando acontecer isso em qualquer situação, escuta o conselho de um pai, de um líder, de um bispo, escute isso, cola com a pessoa, se for necessário dormir 24 horas do lado até ela passar por essa fase, porque essa fase passa, mas precisa de alguém do lado. Não acha que isso é frescura, não acha que isso é bobagem, não, ajuda essas pessoas, porque eu imagino a dor que essa menina passou. Bispo Sérgio, ontem eu fui pregar no 30º aniversário da Igreja Batista Vila Serrana. Eu fiquei maravilhado, um culto belíssimo, mas com o tema da igreja, o lema da igreja, aquilo que está lá permanente. Eu fiquei maravilhado. Diz assim: juntos sempre, sozinhos nunca. E eu trabalhei, inclusive preguei a mensagem que fui levar e elogiei a igreja por aquilo. Então é isso aí. Quando você perceber que alguém está com depressão, passou por uma frustração, colar. Não deixar essa pessoa sozinha. Essa pessoa precisa de companhia, de ajuda, de apoio. Não deixar ela errar. Porque suicídio, eu sei de alguns, eu lembro de uma cena terrível de um japonês que era lá do governo japonês. Ele foi pego, corrupto, e ele tirou de dentro do envelope assim uma arma, e diante das câmeras de todo mundo ele botou a arma embaixo do empresário aqui no Brasil, na frente do governador do estado, do na ministro. frente de todo mundo. Aconteceu. Agora, o ponto aqui... Mas isso, Jota, só para concluir, isso é uma coisa rara da pessoa cometer suicídio publicamente. A maioria comete sozinho, espera todo mundo sair de casa, se isola. Então a gente, descobrindo que tem alguém vivendo essa crise, não deixá-la sozinha. Eu ouvi aqui nesta mesa, e nunca mais esqueci, a seguinte orientação para casos assim, que é o seguinte: a pessoa está mal, tá todo mundo ali. Isso. O problema é quando ela fica bem. Que engana, né? Então, esse ficar bem é um ficar bem sob vigilância. Isso. É um ficar bem acompanhado. Okay. Porque é um processo complexo. Agora, veja, essa história tem capítulos. Só para ordenar aqui a nossa discussão, só para ajudar. Primeiro, você tem uma questão do relacionamento. Então, é um relacionamento estranho. A postura do rapaz, horas antes... A gente não sabe aqui, a gente já buscou essa informação, quanto tempo esse relacionamento já havia, eles eram noivos, há quanto tempo isso acontecia.
A fala do noivo é assim, de que tá arrasado, tá destruído e tudo mais. É evidente, na minha opinião, essa é a minha opinião, que ele não imaginaria isso. Se sentiu Porque responsável. se ele imaginasse isso, ele teria feito ou não teria feito. Bom, a fala do pai dele, que aí é a fala que a gente tem escrita. Depoimento do pai dele, publicado agorinha há pouco, tô lendo aqui na Veja São Paulo, ele dizendo o seguinte, que para mim a fala do pai, para mim é uma coisa inédita, uma pessoa pedir que a outra assine um testamento deixando todos os bens pouco antes de casar. Quem assinaria isso? Diversas pessoas o aconselharam a não assinar esse documento. O psicólogo, o advogado, ninguém casaria após assinar um testamento. Essa é a fala do pai. A fala da família dela é de que a família dele não gostava dela. Então, esse assunto é daqueles assuntos que nós vamos ter cenas e mais cenas, render, porque a verdade vem à tona, às vezes é um detalhe, é uma fala, é uma coisa ali. O fato é que nós temos uma questão que está aqui diante de nós e com certeza, com muita gente ouvindo a gente, a favor, contra, de um lado, de outro, mas assim, essas opiniões, tudo isso passa, opinião passa. Eu estou mais preocupado com a pessoa que se sente neste lugar. Entendeu? De se sentir assim, o quanto isso é complexo, enfim, mas fique à vontade para falar. A verdade é que a moça, infelizmente, veio ao óbito, já foi, não tem como mais tratar sobre ela em relação a ela mesma. A minha preocupação serve de alerta para nós, pais. O bispo falou bem aqui, eu tenho 3 filhos, vocês conhecem, eu enfrentei um problema assim com a minha filha do meio, de dias de eu ter que abraçar ela e ficar perto dela porque ela dizia que ia se matar. E eu disse, meu Deus, o que é isso? É minha filha, enfim. A grande questão não é essa. Outro dia minha filha caçula chegou e disse, pai, eu não gosto de ser filha de pastor, porque filha de pastor é muito criticada. Eu disse, filha, mas filha de espírita, filha de padre, filha de policial, não importa. As pessoas têm... Você precisa aprender a lidar com as crises. Você precisa aprender a lidar com gente que não gosta de você na escola. Ela chega em casa, pai, mas fulana não gosta de mim. Eu digo, seja bem-vindo ao mundo. O problema é que hoje nós pais, a gente quer super proteger. E a gente quer ensinar para os filhos a colocá-los numa redoma e dizer, não, vocês são super... Não, tem que ensinar para eles que eles vão ter decepções, que vão tomar pancada na vida, que vão apanhar na vida, porque num momento como esse seria importantíssimo para essa menina. Eu não estou dizendo que isso ajudou, mas veja bem, talvez, essa menina foi guardada numa redoma, não aprendeu a ouvir não, tudo é assim, sempre protegida, sempre guardada, ela não soube suportar a dor. Por que a tua filha tá lá? Porque o pai está ensinando que isso faz parte da vida. A dor é um processo da vida. As decepções são processos da vida. Então agora a gente vai pensar aqui no rapaz, não sei em quem, não sei o quê. Não importa, a menina morreu. Só para dar uma palavra aqui de uma ouvinte nossa aqui, dizendo que a mãe estava com ela e a empregada também. Tanto que, segundo consta, a empregada tentou segurá-la. Então assim, ela não estava... Sozinha. Vamos lá, abandonada. Okay. Entendeu? A mãe estava lá e a empregada estava lá, são zelados que nós temos. JR, ela já sinalizou um grande problema aí, né? Quando ela quis casar, mesmo não tendo casamento. Porque o texto aqui diz que ela insistiu. Psíquico. Ora, se o rapaz não apareceu no casamento, acabou. Acabou. Não tem... Gastou dinheiro, perdeu dinheiro. Sonho frustrado. Mas só o fato dela aceitar casar sozinha e realizar a festa já era um indício muito grande de que ela não estava simplesmente triste, magoada, não. Ela estava com problemas psicológicos graves. Veja, você concorda comigo que uma pessoa nesse estado não tem condições emocionais de decidir nada? Se eu sou o pai dela, eu cancelo a festa. Ela pode ter 24 anos, pode ser, eu sou o pai, eu digo, não vai ter festa, mas, pastor Manuel, que festa que teve? Os convidados estavam ali, eu num casamento desse, eu acho que eu E o outro detalhe, o JR, que está sendo julgado aqui, que está sendo posto aqui para debate, é a atitude desse rapaz, independente do testamento ou não, dele interromper, chegar até a festa, caramba. Ele tinha que ter interrompido isso, não deixar chegar até a festa. Se tinha esse embate aí por causa de uma assinatura, né? Ele não tinha que deixar a coisa rolar até a festa. Meu amigo, não vai ter festa,
não vai ter casamento, não vai ter nada. Olha, eu não estava lá, eu não sei. E não tem essa informação. Pois é. Nós não temos, porque isso tudo é muito novo. Mas nós vamos ter. Mas Não, só para explicar. O casamento civil, ele pode ser 2 meses antes, ele pode ser 1 mês antes, como ele pode ser um dia antes. No dia ou na até. hora. E pode ser, no nosso caso, religioso, com efeitos civis, ele pode ser junto. No No mesmo dia. dia. Então, assim, em que momento ele recebeu a notícia? É essa aqui que o pai Isso fala. aí. Então, estou supondo aqui, por hipótese, o pai está certo. Tem a notícia aqui, o pai. Em que momento essa notícia chegou pro menino? Porque se o noivo tem essa informação 1 semana antes, por exemplo, 1 semana antes, ele disse, eu não vou assinar, vou. É difícil, não caso mais. caso. É uma coisa. Cancela tudo. Se ele recebeu essa informação Na na hora. véspera, e aí passou algumas horas pensando nisso e resolveu, é uma outra Aí coisa. a gente Por fica isso, no si, né? é por isso que eu estou dizendo Não para os podemos. queridos e amados irmãos, para os nossos ouvintes, que opinião passa. Passa. Daqui a pouco a gente já mudou de opinião, A gente porque não entra uma sabe. informação nova. Mas o que está no fundo aqui dessa história toda é a questão de relacionamentos frágeis, relacionamentos superficiais, relacionamentos descompromissados. A gente pode falar sobre família. Eu vi uma história há muitos anos, naquela época, eu não sei nem que época é essa, que eu nunca vivi essa época, mas disse que a noiva entrava, o noivo não entrava. Teve uma época aí que o noivo não entrava, o noivo já estava lá na frente. E a menina entrou. E quando chegou lá na frente, o noivo não estava. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cá, olhou para lá, esperou um pouquinho aí, enfim, alguém resolveu ligar, telefone fixo, ligar lá para o noivo, o noivo falou assim, não vou. E aí deu aquele na igreja, o avô da menina abraçou a menina e diz assim, você tem família. Abraçou a menina, saiu pelo lado, nem saiu pela igreja fora, saiu pelo lado e foi embora. Essa menina, segundo a pessoa que me relatou, porque ele conhece a pessoa não casou mais. Sofreu um trauma. JR, eu sei de uma Mas história. quantos outros casaram depois, a vida seguiu? Eu sei de uma história também interessante, uma moça crente dedicada, o cara paquerava a menina e fingiu-se de crente. Fingiu-se converter, foi pra igreja e tal, e começou a namorá-la. E ficaram noivos, e veio o dia do casamento. Disse que no dia, na cerimônia, ali diante do pastor, esse cara falou pra menina assim, aproveita que é a última vez que você entra na igreja. Isso. Nesse momento ela falou, pastor, para tudo. Por quê? Eu não quero mais casar. Porque eu não vou me afastar da igreja, não vou me afastar do Senhor. O casamento termina aqui agora. Ela encerrou o casamento na hora. Nem haverá casamento. Porque ele disse, aproveita porque é a última vez que você entra na igreja. Então ela abriu mão, porque ela tinha um compromisso com Deus. Então, Verdade. cabeça de ser humano é terra que ninguém passeia. Coração, então, nem se fala. Então, eu conheço um casal que o rapaz, dias antes do casamento acontecer, tudo pago, ele disse para ela, eu não te amo. Eu não quero casar. E ela agarrou nas pernas dele e disse assim, casa comigo, pelo amor de Deus. Nem que a gente tenha que se separar depois. Possessão. Então, tem pessoas que fazem isso depois. Tem gente que faz antes. Olha, cabeça e coração de ser humano Por isso que o Relacionamento, JR falou que são olha muitas só. opiniões. E opiniões são opiniões. Daqui a pouco, de repente, o rapaz já tinha até falado com ela. Tem uma série de coisas que vão acontecer. E ela, às vezes, desculpa, é só uma suposição. A menina mimada quis levar até o final. Nossa, até o fim. Você tá entendendo? Pra bater o pé. Relacionamento. É complicado demais. Às vezes a juventude não entende muito, mas relacionamento é uma situação que precisa também, gente, ser acompanhada pela liderança, para a gente te dar orientações, sabe? Esses relacionamentos muito superficiais, com sentimentos superficiais ou até possessivos, né? Que precisam ser acompanhados para poder trabalhados, para poder realmente vocês terem motivos reais para chegar no altar. E aí, quando as pessoas falam, mas ninguém tem nada com a minha vida, né? Ninguém quer ter nada com a sua vida, simplesmente queremos orientar, porque quem já passou por isso sabe muito bem como pode. Hoje, com 32 anos de casado, eu posso olhar ainda para minha esposa novamente, como aconteceu no shopping esse final de semana. Eu olhei ela vindo e eu falei, rapaz, eu vou te falar uma coisa, ainda sou apaixonado por você. Glória a Deus. Então, assim, isso é lindo, cara. Olha, nós temos aqui este fato, que é um fato, é um assunto, é uma matéria, uma notícia, onde naturalmente muita gente pode tentar se colocar no lugar dessa menina ou desse menino que aí está. Nós temos a família dela, meu Deus, que família destruída. Uma família enlutada com uma dor que não deve caber dentro do peito.
É um sofrimento desses que a pessoa diz, se eu tivesse ali perto, se eu tivesse ali em casa, se eu tivesse fechado a janela, se eu tivesse um monte de si, que acaba confuso. A gente não devia ter ido à festa, a gente foi, a gente e tal. Começa uma série de coisas que não tem jeito, porque não volta atrás. E aí um ouvinte desperta a gente pro rapaz. Vai dizer o seguinte, olha, e esse camarada? E a misericórdia. Nesse momento, o pai desse camarada, a mãe dele, tem que agarrar ele. Porque nessa altura, ele está sendo condenado país afora. E a gente não sabe a história toda. E ainda que ele esteja errado. Isso. Ainda que ele esteja errado. Ou seja, é uma vida. Às vezes uma pessoa numa situação como essa quer compensar esse assunto com a própria vida. Deus me livre. E a gente tem que ter assim, é um momento, gente, que... Tem que ter alguém também perto dele. Perto dele, que o senhor falou, isso que eu estou imaginando aqui, alguém para agarrar o cara, como o senhor falou e descreveu. E essa minha fala, além de estarmos aqui debatendo assunto triste, eu até ia dizer lá no início assim, olha, eu preferia não estar aqui, que tratar desse assunto, meu Deus, só de pensar, mas não temos como fugir, é a realidade. A gente orar por essa família que perde essa moça, que estão sofrendo, orar pelo rapaz, muito por esse rapaz, para pedir a Deus para cuidar dele e da família dele, os amigos dele. É tempo de oração, porque até está muito recente. Isso aqui não é uma história que aconteceu mês passado, um ano. Nós vamos orar ontem, e nós vamos orar já. Deus. Eu quero convidar você, ouvinte, a estar conosco, a interagir e a interceder como nós temos feito. Aliás, domingo uma senhora me disse assim: JR, quando chega a hora da oração, eu me ajoelho na cozinha lá de casa para clamar ao Senhor junto. Então, quero agradecer a todos os intercessores, meninos e meninas que têm clamado ao Senhor diante dos assuntos que são aqui expostos, que têm orado, compartilhado. Eu só posso agradecer a essa audiência extraordinária. Quero agradecer também aos nossos queridos debatedores, participantes do debate de hoje. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço pelo carinho, quero deixar um beijo aqui à minha esposa, às minhas filhas, a todo o povo da Igreja Brasil para Cristo, não só no Jardim Olímpico, mas todas as demais congregações. Obrigado, sempre muito bom estar com vocês. Pastor Luiz Antônio Rodrigues, obrigado, meu irmão. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui, impossível dizer não, né? Um abraço para minha esposa Jaqueline, minhas filhas Camila e Clarice, meus genros André e Lucas, meus filhos e a Primeira Igreja Batista em Piabetá. Pastora Léa Mendonça, nossa Leinha, obrigado, Leinha. Obrigada, JR. Pastor Sérgio, meu marido, e eu, nós pastoreamos uma igreja ali na Ilha do Governador. Vá lá nos visitar, Avenida Paranapuã, número 16, Freguesia, Ilha do Governador. Todas as quartas e domingos. Muito obrigado, querido Bispo Sérgio Nonato, um abraço, meu irmão. Obrigado também por mais uma vez fazer esse convite maravilhoso de estar aqui, é sempre bom. Eu quero deixar os meus sentimentos aí para a família da irmã Celeste, que perdeu sua irmã hoje, e também para a família da Yasmin, que perdeu seu papai e vai ser o sepultamento hoje, 1h lá em Mesquita. E, por outro lado, deixar o meu abraço para a irmã Verônica, que está aniversariando. Deus te abençoe, intercessora, dê muita saúde e vitória. Amém. Vamos agradecer, Marcela, também pelos pastores e pastoras e esposas. Quem é que está aniversariando hoje aí? Hoje é aniversário do pastor Carlos César dos Santos, ele que é da Assembleia de Deus Ministério Buscando a Santificação em Inhaúma. Do pastor Geraldo Eustáquio, da Assembleia de Deus Chamas Vivas, lá em Maricá. Pastora Denilson Pereira, que é do Ministério Cordovil do Parque das Missões, o pastor Oséias Porto, da Igreja Metodista em Saracuruna, o pastor José Magalhães, que é o presidente da Igreja Metodista de Duque de Caxias, nosso debatedor. O presidente da Associação Interplanetária dos Debatedores, da 93 FM. Isso aí. O homem do terno. O homem do terno. Pastor Wagner Arapiraca, da Igreja Batista do Amor, no Jardim Catarina, e a pastora Maria do Carmo, da Assembleia de Deus do Engenho Novo. E também hoje, aniversário da Deise Ornelas, ela que é a esposinha querida do pastor Wilson, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque São José, em Belfort Roxo. Muito obrigado a você, ouvinte amado, que participa conosco do Debate 93. Que Deus dê a vocês uma semana maravilhosa, cheia da graça do Senhor. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos a partir das 11h da manhã e vamos orar juntos agora por todos esses temas. Há muito tempo eu fiz aqui uma frase: a informação é munição para nossa intercessão. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor.
Deus tem respostas, Deus tem consolo, Deus tem alívio, como Deus tem sonhos, projetos a serem realizados através das nossas vidas, e nós vamos orar juntos agora, agradecendo, intercedendo e clamando em nome de Jesus. Pai querido, são tantos pastores queridos completando mais um ano de vida, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, do pastor Geraldo, também pastor Adenilson, pastor Estevão, pastor Oséias, Senhor, pastor José Magalhães, pastor Wagner, pastora Maria, ó Deus, e também as esposas Deise, esposa do pastor Wilson. Nós te louvamos pela vida de cada um deles, que se cumpra a tua palavra na vida dos teus filhos, Pai. Também nesta hora nós colocamos esse tema tão importante, sonhos. Deus, quantas pessoas nos ouvindo nesta manhã, achando que não vai mais acontecer. Ah, Senhor, que a chama do teu Espírito possa acender dentro dos corações, dando-lhes direções, mostrando que talvez ainda não é o momento, ou que talvez, Senhor, o tempo ainda não chegou, mas que a tua palavra, os teus sonhos se cumprirão na vida dos teus filhos. Nós abençoamos também, meu Deus, todos os ouvintes agora, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos seus trabalhos, policiais, médicos. Ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre os teus filhos. Também obrigado por esta rádio, obrigado por toda essa equipe, que a tua mão repouse sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.